E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu trouxe aqui no StellarCast o Lúcio. O Lúcio ele foi aprovado no CFO-PM, foi aluno do nosso curso de redação e a gente vai contar um pouco da trajetória dele até a sua aprovação. Em primeiro lugar, parabéns pela aprovação. Valeu, capitão. Satisfação de te receber aqui. Obrigadão. Pessoal, o Lúcio é da cidade de Viana. Eu já conheço um pouco, né? Algumas coisas eu vou fazer umas perguntas, mas algumas coisas eu já sei, né? Que a gente já conversou, Sim. a gente está treinando aqui pro TAF, né? Eu já conversei um pouco com ele. Eu sei que ele é de Viana, né? Nasceu lá, mas veio para cá muito jovem, né? Sim. Como é que foi a tua fundamental e o teu ensino médio? Cara, pra falar a verdade, capitão, foi um pouco complicado, né? Porque você sabe, né, que escola pública, assim, nem sempre o ensino é de qualidade. Sim, claro que tem professores bons, né? As escolas geralmente tem professores muito bons, só que eu nunca fui de estar em uma escola fixa, assim, eu não cresci o fundamental inteiro em uma escola, depois no médio para outra escola e fiquei só nela. Eu sempre, como eu vivia me mudando, a gente vivia se mudando, aí eu ia de uma escola para outra e, assim, eu nunca estudei uma escola tão, assim, influente, uma escola que seja de uma qualidade ótima, assim, que se diga, mas eu conheci ao longo aí da minha trajetória uns professores muito bons, inclusive em Viana também, estudei uma escola boa, gostei do ensino, mas também não foi um ensino de qualidade que eu possa dizer que eu tinha uma base antes de começar a estudar para o CFO. Eu não tinha aquela base, não tinha uma preparação assim como muitos alunos têm quando começam a estudar para um concurso, né? Então tu sempre estudou escola pública? Sempre escola pública, desde o começo. Qual foi a escola? Só para o pessoal saber em qual bairro que ela se só para a gente ter uma noção. Eu estudei 1º de Maio, na Cidade Olímpica, na Santa Efigênia. Santa Efigênia. De lá eu fui para a Cidade Operária, para o Nascimento de Moraes. Conheço demais. Eu morava na Cidade Operária. Sim, do Nascimento de Moraes eu fui lá para Estrada da Mata, Silva Rodrigues. Conheço também, eu passo por ali direto para a gente vai para Naquatira, Ribamar. Sim. É ali bem na avenida, né? Lá sim, depois depois da Praça da Mata. Eu estudei ali também, fiz o 9º ano. De lá eu fui pro Sejo, aqui na Cidade Operária também, que eles falam no Colégio dos Padres. Conheço alguns amigos que estudaram no Sejo também. Estudei no Sejo. Aí de lá eu fui pra Viana, eu passei 2 anos morando com meu pai em Viana, depois disso. Fiz o 2º ano lá em Viana. Escola pública também lá? Sim, escola pública, no Complexo. Raimundo Marcelino Campelo. Massa. E terminou lá? Não, aí de lá, no 3º ano eu vim fazer em São Luís de novo. Caramba! Pessoal, olha a quantidade de escola que ele já estudou. Escolas públicas, né? Sim, todas as escolas públicas, escolas assim que não está entre as melhores, né? Não está entre as melhores, nem nas melhores públicas, né? Conheço algumas que ele falou, inclusive, mas com excelentes professores e ele soube aproveitar isso, né? Sim. Que inclusive a gente até conversou que teve um professor de matemática lá que era da mesma escola. Porque o mesmo professor da escola pública, pessoal, ele ministra aula em escolas particulares também. São excelentes professores, mas também vai do aluno, né, se dedicar e aproveitar o conteúdo que o professor passa. O que tu fazia assim? Tu chegava no professor, tu perguntava, como é que tu era um aluno? Como aluno, como é que tu era? Na verdade, eu era um aluno assim bem agitado. Eu sempre gostei de fazer tudo na sala, tipo assistir às aulas, fazer as atividades. Eu gostava de fazer a prova, mas eu também era um aluno bem agitado, assim. Algumas vezes eu cheguei a dar trabalho para alguns professores aí. O professor Gustavo, que é o que você está falando aí. Sim, Gustavo. Cheguei a dar um pouco de trabalho para ele também, mas sempre aplicado, sempre focado. E assim, o que tu, nessa época, né, tu sempre estudou em escola pública, teus pais eles trabalham em quê? Qual a profissão deles? Bom, o meu pai, ele tinha emprego fixo, ele trabalha na vigilância epidemiológica lá de Viana. Sim. Mas a minha mãe, que é com quem eu morava, né, com quem eu vivi esses anos todos aqui em São Luís, ela começou a trabalhar há pouco tempo agora, ela não tinha emprego, é dona de casa mesmo, e ela começou a trabalhar em uma sorveteria, na Litorânea. Entendi. E através desse recurso que ela pagava... Sim. Curso, quando eu comecei a estudar, ela pagou, o meu pai também ajudava a pagar os meus estudos.
E acabava sendo um pouco complicado, né? Pagar passagem, ela pagava passagem, pagava comida, porque eu ficava no curso para não ter que voltar em casa e ir de novo pro curso. Aí ela pagava minha passagem, pagava comida, pagava material de tudo. Entendi. E sempre naquela dificuldade, com certeza, né? Sim, não é fácil. Eu sei que você tá aí, você vê a dificuldade dos pais de vocês ter que investir, né? Ela quer o teu melhor. Sim. E, cara, eu fico vendo, infelizmente, tem filhos que não veem isso, né? Esse esforço do que o pai faz. Sim. Tem pais que se esforçam, como eu sei que é o caso dos teus pais, né? Que se esforçaram, dão o máximo para... Ela vende sorvete, né? Vende sorvete na Litorânea. Ela trabalha numa sorveteria lá na Litorânea, ela é vendedora. Vendedora de sorvete, e com certeza ela pensou no futuro dele, dando o máximo. Então, como é que deve ser a alegria dela te ver agora, depois de ter passado, né, no curso de formação de oficiais? Foi extremamente contagiante. Na hora que saiu o resultado, ela estava do meu lado, a gente foi ver o resultado junto. Ela começou a se tremer todinha porque ela viu meu nome lá. Aí ela ligou pro meu pai, ligou pra minha avó, pra minha tia, pro meu tio que tá trabalhando lá pra Bahia. Ligou pra todo mundo, fez chamada de vídeo, começou a falar pra todo mundo e comprou foguete, tocou foguete. Meu pai também lá no interior comprou foguete pra tocar lá também. O pessoal de Viana já saiu ligando. Teve uma vez que a gente tava treinando aqui na piscina, né? Com o pessoal que passou no CFL do curso. E o pai dele ligou pra ele através de uma videoconferência. Chamada de vídeo. E aí ele, cara, eu tô preparando uma festa aqui pra gente fazer uma festa com o pessoal de Viana que ele gosta, muito feliz e tal. Ele me mostrou, comecei a falar com ele, o cara tava super animado. Sim, E isso assim é fantástico, né, cara? Essa sensação de saber que todo o esforço valeu a pena, né? Que o dinheiro, o esforço que teus pais colocaram ali, investiram em ti, deu certo. Sim, e tu tá com um emprego garantido, né? Tá passando no CFL, é um funcionário público. Como é que é isso assim, na tua cabeça? Tão novo, né? 19 anos. 19 anos. Como é que tu imaginava que tu ia passar assim tão novo? Pra falar a verdade, eu não imaginava assim, antes de começar a estudar, eu não imaginava que eu ia passar tão novo. Eu pensei, vou passar ali uns 4 anos estudando. Aí quem sabe eu consigo a aprovação. Eu não estava tão confiante assim quando eu comecei. Mas aí, quando vai passando o tempo, que você vai ali se preparando, que você conhece algumas pessoas que também estão se preparando, e querendo ou não, você acaba virando referência para as pessoas que vão entrando. Porque, por exemplo, se eu passei um ano estudando, eu já tenho 1 ano de estudo, 1 ano de experiência, aí entra uma pessoa nova. Aí você acaba virando referência para essa pessoa que começou a estudar agora, aí essa pessoa começa a tirar dúvidas, aí ela também você começa a ver que tem mais conhecimento para tirar dúvidas de algumas pessoas, aí que a gente vai vendo que está cada vez mais perto do resultado, né, da aprovação. A gente vai percebendo que está conseguindo resolver questões que antes não resolvia, conseguindo falar sobre assuntos que antes não conseguia falar, que antes não tinha em mente, aí a gente vai percebendo que está mais perto da aprovação. E tu falou algo interessante, né? Que tu esperava passar em 4 anos, né? Sim, então sim. Foi bem pé no chão, assim, cara, eu espero... E passou da primeira vez, segunda vez? Não, segundo... Passou na segunda vez. Como é que foi essa tua preparação? O que tu acha que foi, assim, fundamental para que tu passasse logo, né? Porque teu projeto era 4 anos e geralmente sim. É isso. Geralmente as pessoas quando... eu falo nas histórias, pessoal, se você não tem base... É 1 ano só pra pegar uma base. É isso que eu falo. Só pra pegar uma base. Também. Aí no outro é só pra... Mas o que tu fez assim? Como é que foi esse processo? É a coisa que eu mais falo, assim, pra quem me pergunta da minha preparação é questões. Muita questão. Estudar por questões. Sim. E quando tu errava uma questão, o que tu fazia? Bom, quando eu errava uma questão, dependendo de qual fosse a matéria, por exemplo, se fosse uma questão de matemática, eu ia lá e pesquisava a resolução. Via alguém fazendo a questão, voltava e tentava fazer de novo. Quando eu estava lá em casa fazendo as questões, eu sempre gostava de mesclar, né? No começo, quando eu não tinha base, quando eu estava no zero mesmo, eu estudava um assunto, aí fazia 50 questões, 100 questões daquele assunto, mesclando questões de nível baixo, nível fácil e de nível médio. Aí conseguia ali, às vezes nem sempre eu acertava mais de 70% das questões no começo, né? Só que aí quando vai passando o tempo, aí eu comecei a fazer só questão de nível médio.
Aí eu tinha a meta. Olha, eu não posso acertar menos de 75% das questões. Porque abaixo de 75% eu já via que eu estava com um rendimento muito baixo naquele assunto. Aí eu tinha que revisar o assunto novamente e voltar para fazer questões de novo. Entendi. Mas assim, qual foi assim, nesse momento de preparação, o que foi mais difícil para ti? Nesse momento de preparação? Como eu já tinha falado, né, a redação, porque foi uma coisa que eu sempre negligenciei, a redação. Tu não gostava de estudar redação? Nunca gostei de estudar redação. E o que tu achou, o que tu acha diferente a redação da UEMA, assim? Tu acha que ela é parecida com a do Enem, acho que não, por exemplo? acho que não. Eu não achei parecida com a do Enem, nem um pouco. Eu acho que ela destoa em algumas coisas, porque eu achei, depois que eu aprendi a redação da UEMA, eu achei bem mais fácil que a do Enem. Bem mais legal de fazer, de construir a redação. Porque o Lúcio, ele adquiriu o nosso material do curso de redação para a UEMA, que é focado na redação da UEMA, né? E o que tu achou mais importante no curso, assim? O que tu achou que foi diferencial para tu fazer uma boa redação? O que eu achei que foi, assim, a chave da abertura, assim, da minha mente para a redação foi a parte da estrutura. Porque a professora Rafaela, ela estruturava a redação e ela pegava o tema, que ela toda semana a gente tinha um tema para fazer uma redação, né? Uhum. Aí ela pegava aquele tema e ela construiu uma redação com aquele tema na nossa frente, entendeu? Entendi. Assim, ao vivo. Ela já mostrava tudo que a gente podia usar com aquele tema, tudo que a gente podia pegar das obras para colocar naquele tema. Assim, ela ensinava a gente a pensar e a fazer uma redação lá ao vivo, entende? E eu acho que isso foi fundamental. E tu usou muito isso, né, na hora da prova, Sim, né? porque foi... Como foi a tua redação? Foi apertado ali, o tempo foi difícil. Porque eu tive só 1 hora para fazer a redação, muito pouco tempo, pouquíssimo. Mas como foi assim, tu teve 1 hora, tu começou pelas objetivas? Sim, foi isso? Por quê? Qual foi a tua estratégia na hora da prova? A primeira vez que eu fiz a prova, eu pensei assim, porque tem muita gente que pensa desse jeito. Sim. Eu vou começar pelas mais fáceis e depois eu vou para as mais difíceis. Só que eu fui nesse pensamento e eu me perdi no dia da prova, da primeira prova que eu fiz. Eu me perdi, porque eu fui para matemática e física, que eram as matérias que eu tinha mais habilidade. Aí eu comecei a fazer, aí eu voltava lá pro começo, depois eu ia lá pro final de novo. Aí eu disse, não, vou para as da obra, de literatura. Eu voltava pro começo, depois ia pro final. Aí com isso eu acabei perdendo muito tempo e eu não consegui terminar minha prova. Da primeira vez que tu fez? Da primeira vez que eu fiz. Tu não conseguiu nem fazer a redação e nem terminar a prova? Eu consegui fazer a redação, mas não consegui terminar a prova. Porque tu começou pela redação? Não, eu comecei pela prova, só que assim, quando eu vi que estava faltando pouco tempo para terminar e eu ainda não tinha nem terminado a prova, eu falei, não, vou para a redação porque a redação ela tem um peso bem grande. E como eu já tinha respondido mais da metade da prova, eu achei que dava, né? Aí eu fui para a redação, aí depois voltei e marquei tudo direto no gabarito. Aí isso daí me atrapalhou, essa estratégia. Aí quando eu voltei para estudar de novo, porque quando eu fiz a prova, na semana seguinte eu já comecei a estudar de novo, porque eu já sabia que não ia dar. Entendi. Aí eu falei, vou montar uma estratégia que seja melhor e que eu já tenha aplicado, né? Sim. Eu comecei a fazer simulado, eu fazia simulado direto, toda semana eu fazia mais de 5 simulados por semana. Caramba. Porque como eu já tinha feito muita questão, aí eu acabei que eu disse, não, questão eu já tenho experiência, então eu vou me preparar para a prova em si. Aí começava a fazer simulado e marcava o tempo. E essa tua nova estratégia que de fazer a prova na segunda vez que tu passou, como é que tu fez? Eu fiz assim, fui nos simulados, eu vi que quando eu começava a prova da primeira questão à última, na ordem certa, tipo na ordem mesmo, da primeira vai para a segunda, para a terceira, eu vi que eu conseguia fazer muito rápido a prova. Porque eu só ia deixando para trás o que eu realmente não sabia. E eu não ficava... Chegava na questão que tu não sabia, tu pulava essa questão. Sim, li a questão, não sei fazer, nunca vi esse assunto, vou para a próxima. Entendi. Aí voltava-se desse tempo. Voltava-se desse tempo. Aí eu marcava o tempo eu dividia o tempo da prova, né? Marcava ali, botava 3 horas e meia para a prova objetiva e 1 hora e meia para a redação, que eu fazia em 5 horas esses simulados. Aí quando chegou... Eu já estava fazendo a prova em 3 horas em casa, no simulado. Fazendo 3 horas, eu terminava a prova e ia para a redação. Só que em casa é diferente de fazer uma prova lá no dia, a pressão psicológica é bem maior. Aí eu acabei
no dia da prova, eu levei 4 horas para fazer a prova objetiva. Eu ficou então 1 hora para te Uma fazer hora pra fazer a e redação. passar a limpo. Porque também a gente não tinha ali no dia da prova, não tinha marcação no quadro dos horários das provas. Que é uma crítica que eu faço à organização da UEMA, né? Que a UEMA deveria treinar as pessoas ali que estão ali na hora da prova a colocar no quadro. Eu sei que algumas pessoas colocam e outras não. Sim. Alguns fiscais colocam, outros não. Alguns não avisam faltando 30 minutos. Que tem vários alunos nossos que inclusive foi prejudicado por isso, por essa questão. E isso que ele está falando é muito importante, os fiscais serem melhor treinados, né? Sim, sim. E isso aí, então quer dizer, tu teve 1 hora para fazer a redação? 1 hora para fazer a redação. Foi desespero então, né? Foi desespero. Aí quando eu vi lá, aí elas disse assim, eu não posso falar a hora que já se passou, não posso dizer quanto tempo já se passou da prova, eu só vou poder falar quando tiver faltando 1 hora para acabar. Aí eu disse, então quando eu começar aqui a redação, que já tiver terminando já, ela vai falar que tá faltando 1 hora. Aí eu tava terminando a prova, ela falou, olha, tá faltando 1 hora. Eu, eita, me acabei. Aí comecei na redação. Aí eu primeiro tentei fazer o mais rápido possível as estratégias que a professora passou. A professora Rafaela, que ela sempre falava que era pra gente perguntar pro tema, fazer perguntas pro tema. Aí eu comecei. Comecei lá, fiz as perguntas pro tema, estruturei minha redação, o que eu ia colocar e fui pra frente e consegui aí uma nota muito boa. E na hora, como é que tu colocou as obras? Tu citou as obras? Citei. Tu leu as obras? Li as obras, e depois eu fui acompanhando junto com a professora, que ela ia passando algumas partes lá da obra. Porque tem gente que não quer ler as obras, quer passar no CFO, quer passar em medicina, mas acha que basta ler um resumo de obra, tá tudo ok. Foi uma coisa também que eu achei difícil de fazer, foi ler essas obras, porque o aluno, quando ele está muito assim em cima da prova, o que ele pensa? Cara, se eu for ler uma obra dessa assim extensa, eu vou perder muito tempo, eu não vou conseguir estudar, eu vou acabar não conseguindo fazer a prova. Mas não, é fundamental ler as obras, até porque tem questões que você chega lá no dia da prova que você não precisa nem ler o texto. É mesmo. Olha para a questão e eu já vi aqui isso aqui na obra, eu já li, não preciso ler esse texto, aí vai e responde direto. Entendi. E tem questões que o texto te induz a marcar uma, né? Sim. Se tu não leu a obra, mas quando tu leu a obra, tu sabe que não é aquilo lá. Porque geralmente eles colocam só um pedacinho do texto, né? Só um pedacinho da obra e colocam a questão. E na verdade a chave para acertar aquela questão tá um pouco antes daquele trecho, entende? Entendi. Lá na obra. Aí se a pessoa lembrar do que acontece lá naquele contexto, daquele trecho, ele consegue sintetizar ali e consegue responder de boa. E engraçado, nessas últimas provas da UEMA, a gente vê que a UEMA ela não usa nem só as obras para redação, mas para as provas objetivas, de literatura, até humanas também tá caindo questões relacionadas à obra. Sim. E as questões em si falam sobre algo da obra. Então, é fundamental a pessoa ler as obras literárias. Com certeza. E assim, qual a dica que tu daria, assim, especial? Aquela dica assim, não, pô, eu mudei minha forma de estudar depois que eu fiz isso. Se fosse uma dica que tu desse a principal, pra quem tá ouvindo aqui. Principal dica para quem quer, assim, realmente começar a mudar seu conhecimento ali, a evoluir realmente, é fazer primeiramente, fazer muita questão, como eu já falei, né? Uhum. Fazer muita questão e organizar o seu horário ali para que consiga encaixar um estilo, exemplo, fazer como se estivesse no dia da prova, entende? Simular uma prova. Simular exatamente aquelas condições simular da prova. A pressão, simular a zoada, por exemplo, se no dia da prova, tiver alguma coisa que esteja te atrapalhando, calor, barulho, uma cadeira ruim, tenta fazer nas piores condições possíveis ali. Chega lá, coloca apertado mesmo o horário e tem que obedecer o horário, porque às vezes as pessoas fazem simulado, aí, marquei aqui no meu cronômetro, já passou as 4 horas, tá, para fazer a prova, não vou começar a redação ainda, vou ficar aqui, qualquer coisa eu mudo. Não tem como, tem que fazer. E outra coisa que eu falei, tinha um amigo meu que tá começando agora, um colega meu, tá começando a estudar pro CFO,
E eu falei pra ele, cara, tu tem que encontrar uma coisa que eu chamava quando eu tava estudando, né? Que era o meu período fértil. É o período que eu conseguia estudar melhor, o período do dia. Porque tem gente que consegue estudar melhor de tarde, tem gente que consegue estudar melhor de manhã, mas eu não, eu conseguia estudar melhor de noite, de madrugada. Então, eu acabava às vezes acordando tarde, de manhã, acordava umas 9 horas, aí começava a estudar umas 9 e meia, 10 horas. E ali de manhã eu ia pegando leve, né, nos estudos, ia devagar, ia pegando assuntos que eu já tinha visto. Aí quando chegava de noite, eu apertava. Porque eu gostava mais de estudar de noite, de madrugada. Eu também sou assim. Mas isso, pessoal, varia de pessoa para pessoa. Pois é isso que eu falo. A pessoa tem que encontrar o próprio período. Exatamente, você tem que testar. Eu sou muito parecido com ele. Eu também gosto de estudar mais à noite. Eu de manhã sou lento. Minha mente é muito lenta. Comigo também funciona desse jeito. Eu vou fazendo a questão, faço devagarzinho e tal. Aí eu já começo a acelerar de tarde. Aí quando tá de noite eu já tô uma bala. Eu sou muito assim. Já tem gente que gosta de acordar às 5 da manhã para estudar às 6. Entendeu? Mas como é que a pessoa vai saber disso? É testando. Tem que estudar ali, tem que testar todos os dias ali um horário específico e ver se consegue ali, ver o aproveitamento naquele horário. Porque, cara, quando tava de noite, que eu tava estudando, todo mundo dormindo ali e tal, e eu estudando sozinho. Aí eu acertava uma questão de matemática, eu ficava rindo sozinho dentro de casa, ficava doido. É uma coisa muito louca. E outra também que tu falou, muito importante, é essa questão de simular exatamente o dia da prova. Sim. Porque vai que no dia, pessoal, você tá aqui, a sua escola perde um bar, no dia vai ter jogo do Flamengo, tem foguete, tem não sei o que, tá calor, não tem ventilador. Aí carro de som passando. Tu tem que testar essas condições. Tem que testar. Exatamente. Aí tem gente que quer passar, mas só faz as questões ali. Eu vou fazer só 20 questões hoje. Amanhã eu faço 30. Eu faço só o simulado de questões, mas a redação eu deixo para outro dia. Nunca fez. Aí tem gente que nunca fez simulado mais redação. Nunca fez. Ele faz em dias diferentes. Mas no dia da prova ele vai fazer redação e questões. Então ele tem que fazer daquela forma. Tem que testar com dor de cabeça, não querendo. Se você marcou no sábado, faz. Tá com preguiça, mas faz. Porque no dia tu não tá bem também. Tá com dor de cabeça, tá meio ruim. É foda, né, esse negócio de vestibular. Porque tu te prepara o ano inteiro. O ano inteiro, ou 2 anos, pra naquele dia. Um dia só. Pra um dia só. Tu pode não estar bem, tu pode estar ruim naquele dia, tu pode ter, tá gripado. Mas tu tem que ir, cara. É a tua vida, é aquele dia, né? Sim. Então, isso que ele falou fundamental. Fundamental, foi um ponto-chave da minha preparação. Cara, no dia, pra ver que eu tava fazendo tanto simulado, que uns dias antes da prova, eu comecei a mendigar simulado pros outros. Eu tava pedindo lá no Instagram pros meus amigos, que estavam estudando também, no WhatsApp. Tava pedindo pra todo mundo. Cara, tu tem um simulado aí pra me mandar no estilo da UEMA. Eu ia no site da UERJ, pegava simulado, pegava provas antigas. Eu fiz várias provas antigas da UERJ, quase todas praticamente, de 2015 pra cá. Fiz várias provas da UEMA também. É fundamental fazer essas provas antigas. É fundamental. E você aí que quer fazer bastante simulado, nós temos as nossas monitorias individualizadas. A gente tem vários simulados. A gente faz simulados baseado no seu nível, né? Porque às vezes é ruim, né, cara? Tu tá no nível lá embaixo, aí chega um simulado nível muito alto, tu vai querer parar de estudar, porque tu não vai saber nada. Então é gradativo, é frustrante, realmente. É frustrante tu ir lá fazer um simulado e te acertar 10 questões do simulado. A pessoa acaba se frustrando, tem que ser forte nessa parte aí. Tem que ser forte. Porque o cara vai, 60 questões eu acertei só 10, o cara, não, eu nunca vou passar. Mas, todo mundo um dia passou por isso, pô. Meu primeiro simulado, parece que, eu não lembro muito bem a nota, mas parece que eu acertei 22 questões só. O cara quer chorar, né, cara? O cara que pensa assim, tá muito 20 longe. ou 22 questões. Aí eu, 22 questões, nunca que eu vou alcançar. Aí eu, vou fazer questão. Aí depois, quando esse simulado foi impresso, né? Ele tava lá em casa. Depois de muito tempo, acho que já perto da prova, eu fui olhar esse simulado, né? Porque eu guardava dentro de uma caixa. Eu, essas questões aqui que eu errei, cara, isso aqui, como que eu errei isso aqui? Muito fácil. Aí é aí que a pessoa fica refletindo, né? Esse tempo todo que eu passei estudando valeu a pena, porque eu consegui aprender isso aqui tudo. Vem a empolgação, porque tu vai assim, tu vê o quanto tu melhorou. O quanto que naquela época tu não acertava nada e agora tu tá acertando, aí tu vai tendo um ânimo, né? Tô bem melhor. E o cara ainda nesse ciclo. Que faz muita questão,
quando ele começa por questões fáceis e depois ele passa para as médias, quando ele está muito tempo já nas questões médias, se ele voltar para as questões fáceis, ele vai ver que aquilo que ele errava bastante virou fácil, virou uma coisa simples. Porque no meu segundo ano de preparação, eu comecei a estudar só por questões de nível médio. Só questões de nível médio. Aí às vezes eu voltava para fazer as questões de nível fácil para dar uma olhada, né? Para tirar um pouco da frustração, porque às vezes, querendo ou não, a gente erra bastante questão. Acerta muitos, mas erra também bastante. Sim. Tinha dias que eu acertava, ficava ali com 72% de questões certas, porra, tá ruim, tô péssimo, não vou conseguir ser aprovado. Aí eu voltava lá nas fases, isso aqui tá fácil demais. Aí tinha que ir para as médias de novo, porque fácil ficava muito complicado. Massa. Pessoal, para vocês verem, ó, Lúcio sempre estudou em escola pública, né? Sempre Sim. estudou, eu conheço todas as escolas, que era perto onde eu morava ali, eu passo Sim. por ali, todas as escolas públicas, estudou em várias escolas, mas ele soube aproveitar, foi atrás do conhecimento, cobrava dos professores, ia atrás, chegou aqui, fez um curso, procurou um curso especialista, né, na redação da UEMA, nosso curso de redação, e hoje foi aprovado, hoje pode dar orgulho para sua família. Sim, e eu tenho olhado muito isso, né, os pais dele super felizes, vendo que valeu a pena cada suor ali, né, porque teus pais com certeza se esforçaram muito para te dar uma educação ali, para pagar o curso, para te dar esse suporte. E, cara, eu desejo sucesso na tua carreira. Valeu, obrigado. Eu desejo muito sucesso. E tamo junto aí nas demais fases, né? Como a gente tá treinando aí na... Estamos treinando aí com foco no CFO e, se Deus quiser, vamos lá, né? Ser aprovado. É isso aí. Valeu, meu irmão. Tamo Valeu, junto. capitão, pela oportunidade. Obrigado pela força aí também, pelos incentivos durante aí a preparação, porque é fundamental, pessoal. É fundamental ter alguém ali para te dar uma motivação quando você tá naquele bizu doido dali, tá papirando e tá tentando fazer questão, aí vem alguém lá e te fala, tu vai conseguir, cara, continua, não desiste, isso aí é fundamental. É isso aí, tamo junto. E aí, valeu, pessoal, até o próximo Stellarcast, não perca nenhum. Abraço.